Notícia de última hora: o Palmeiras acaba de fechar com a sua segunda contratação no valor de mais de 113 milhões de reais. O jogador já pode chegar ainda essa semana para se apresentar ao time do Palmeiras. Tem novidade também no caso Almada, que pode sim fechar com o time do Palmeiras. Ficou interessado? Quer saber as últimas informações, tudo que a mídia está falando a respeito dessas contratações e muito mais? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes peço que vocês hype aqui o nosso vídeo para que o nosso vídeo chegue a mais palmeirenses mundo afora. E também, se você for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Palmeiras 1-0, um time alternativo, mas acho que o mais importante desse jogo, além da vitória, é claro, valeu a gente observar de perto o Marlon Freitas com a nova camisa. O que vocês acharam? Jogou muito, Fernandinho. O Palmeiras fez uma estreia boa, necessária, dos 3 pontos, né, com 4 dias de treinamento, mas a boa notícia é isso aí. O Marlon Freitas estreou muito bem, fez uma bela partida. Primeiro tempo não errou nenhum passe, 100% de aproveitamento. E o Larson também é outro menino que vale a pena a gente estar de olho, viu? Mas falando... Benedetti jogou o zagueiro, né? Quem? Benedetti jogou, menino de 19 anos também, jogando mais uma vez ali canhotinho. O Palmeiras está querendo um zagueiro, esse moleque é canhoto. Canhoto, o Abel sempre cobrou isso. Joga bem. Esse menino joga bem. Ele precisa de outro zagueiro ou dá para ficar com ele? Acho que dá conta sim, esse menino dá conta de jogar. Ali tem já o Fux, o Murilo e o Gomes, né? Então esse menino dá conta sim, é um bom zagueiro. Pode gastar esse dinheiro para trazer alguém lá para frente. Pode trazer para frente que o menino dá conta. Porque o Arias que falaram, parece que já não tem mais, não é, era só conversa, né? E o Almada tá naquela, vai ou não vai, né? O Benfica entrou na parada. O Benfica também entrou ontem na parada, então são tentativas do Palmeiras, mas precisa se reforçar, principalmente na frente. Atrás eu acho que está bem resolvido. E o Almada, ele quer ficar na Europa, então o Palmeiras ofereceu uma bala, uma fortuna para trazer o Almada, que seria um excelente reforço, mas ele quer continuar na Europa, Fernando, então deve ficar por lá, não deve pintar no Palmeiras o Almada. Pois é, o salário hoje não é diferença no futebol, pro futebol brasileiro. O futebol brasileiro paga salário europeu. Agora é uma condição do cara querer continuar por lá, querer continuar na Europa, disputar Champions, enfim, o que puder disputar o europeu. Eu acho que isso é um lance irreversível para o futebol brasileiro, ter condições de bancar financeiramente o jogador para vir no Brasil. Se o campeonato ficar mais atrativo, bons gramados, ter um calendário mais racional, a gente não vai de repente deixar de perder essas oportunidades ou pelo menos conquistar esses interesses. E o Palmeiras tem condições, né, Fernandinho? O Palmeiras é um clube organizado, né? E pelo que a gente viu, o Abel acho que está mudando o perfil um pouco dele, de trazer jogadores jovens, né? Só os jogadores jovens. Mas ficou claro que precisa ter uns cascudos, né, cara? No ano passado, na reta final do Brasileiro, principalmente, ficou claro que precisa de uma rapaziada mais casca-grossa. Chegue e jogue. O Palmeiras tem condições de fazer isso, né? O Palmeiras já faz dinheiro com a base, né? Então não tem que contratar jogadores jovens para tentar depois botar para jogar e fazer dinheiro com esses jogadores que estão chegando. Tem que trazer jogador que jogue, que a bola não queima no pé, entendeu? Chega adaptado já. E o Marlon Freitas só fez aquilo que vinha fazendo no Botafogo. Um jogador que erra poucos passes, um cara que sabe construir jogada, já joga nesse sistema, já joga num campo que já conhece, o sintético já faz tempo, né? Um jogador interessante, um craque de bola, vai acrescentar bastante para o Palmeiras, é um cara que vai trazer qualidade. Vamos ver o que o técnico falou a respeito dele. E acho que tivemos bem, como te disse, em 4 dias apresentar esta dinâmica de jogo. É verdade que no último terço nem sempre com as melhores decisões, mas gostei muito, sinceramente estou muito feliz pelo aquilo que eu vi, pela dinâmica que vi. Os jogadores novos só temos um praticamente, que é o Marlon, que nos vai, eu disse ao teu colega, vai nos trazer maturidade, vai nos trazer experiência, vai nos trazer pausa no jogo. É verdade, vocês têm que entender uma coisa, nós vendemos 2 bilhões de jogadores, compramos 700 milhões em jogadores, mas ficámos mais fracos 1 bi e 300. E este ano vamos ter que fazer os ajustes que tivermos que ser feitos para continuar com a equipa competitiva como tem sido. E foi uma grande contratação do Barros e da Lela e muito contente por trazer um jogador com esta qualidade que nos vai acrescentar não só liderança no grupo, vocês sabem, saiu-nos o Rocha, saiu-nos o Mike, saiu-nos o Zé, saiu-nos o Rony, saiu-nos o Luá. E uma equipa não é feita só de bons jogadores, uma equipa é feita de experiência, de malandragem, de cobrança, e é isso que nós queremos este ano.
Falei pra Jalile ter uma boa sequência de trabalho, a sequência de trabalho dela é com a gente aqui também, né? Ela já volta agora com as notícias do Palmeiras, que também estreou nesse Campeonato Paulista com vitória, num jogo tão tradicional quanto contra a Portuguesa, 1-0. Vamos lá então, Jalile, esse início de semana do Palmeiras, amiga, por favor. É isso, Glaucia. Assim como o Santos, o Palmeiras também estreou com vitória na temporada de 2026. Venceu a Portuguesa por 1-0 no Canindé. O Palmeiras que entrou em campo com um time misto, na verdade, muito mais reserva do que misto. Teve Carlos Miguel, teve Murilo, mas também com muitos jovens da base, né? Inclusive o autor do gol do Palmeiras, o Luigi, cria da academia, mas também entrou em campo com novidade. Marlon Freitas, né? Reforço para essa temporada que veio do Botafogo. Começou como titular e foi muito elogiado pelos torcedores do Palmeiras. Fez realmente uma boa estreia. Um jogo muito mais equilibrado do que se imaginava, claro. O Palmeiras entrou em campo. E aí, pessoal, rapidinho aqui. O que esperar desse time do Palmeiras para 2026? Deixa aqui nos comentários o que vocês esperam do Verdão em 2026, hein? E agora vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Com o time modificado, mas conseguiu o mais importante, né? O objetivo que era vencer no Canindé, venceu ali uma vitória suada pelo placar mínimo de 1-0. Vamos ouvir então o que disse o técnico Abel Ferreira depois dessa estreia do Palmeiras com vitória no Paulistão. Desafio, orgulho e orgulho ferido e um bocadinho de raiva também por muitas das coisas que aconteceram no ano passado. Umas foram do meu controle ou do nosso controle, outras não. E espero que não se repitam, mas daquilo que nós controlamos, como te disse, vamos nos desafiar. É o maior goleiro da história do Palmeiras, quer muitos gostem ou não, e portanto ele tem contrato, ele sabe que nós fizemos com o Rocha renovou 4, 5 vezes no final depois de mostrar rendimento, é isso que eu espero dele. Como eu disse, o meu gosto é ter 2 jogadores por cada lugar ao mesmo nível e depois escolher. É uma posição que estou muito contente, tenho o Everton, tenho o Carlos e tenho o Lomba. O Palmeiras que então estreou com vitória, mas a notícia ruim foi a lesão do lateral esquerdo. Jeff Tex sentiu o músculo posterior da coxa, não teve condições de permanecer em campo, foi substituído pelo Kelvin e sim, o Jeff Tex deve ser desfalque do Palmeiras nesses próximos jogos da temporada. Agora, atualizações importantes, a apuração do Daniel Bocato, já está lá no espn.com.br, para o fã de esporte que quiser se aprofundar. Alguns jogadores do Palmeiras que sequer ficaram no banco de reservas contra a Portuguesa, o Bocato traz algumas atualizações sobre a condição física desses jogadores. A começar pelo Vitor Roque. O Vitor Roque apresentou uma entorse no tornozelo durante um jogo treino e por isso não teve condições de ir a campo. O Flaco Lopes estava gripado e por isso também foi ausência. A apuração traz, que esse problema do Tigrinho não é grave, mas que ele deve fazer carga de treino controlada e pode sim ser desfalque ainda no clássico contra o Santos nesta quarta-feira na Arena Barueri. Já o Flaco Lopes segue se recuperando desse quadro gripal, mas também pode ser ausência na quarta-feira. Outro jogador é o Facundo Torres. O próprio clube, o próprio Palmeiras traz sempre a atualização dos jogadores que estão no departamento médico, falou que o Facundo Torres apresentou uma lesão muscular na coxa esquerda, a apuração de que essa lesão não é grave e que o jogador deve retornar no tempo normal de recuperação dessa lesão, que é em cerca de 1 mês. Mas vale a gente reforçar que a ideia do Palmeiras para esse começo de temporada é administrar possíveis riscos, e preservar o elenco fisicamente nesses primeiros jogos do Campeonato Paulista. Gláucia. Sobre Palmeiras aqui, e temos informações sobre o Verdão. Então vamos falar, pode ser? Vamos falar sobre Palmeiras? Vamos. O Bruno perguntando sobre a Almada, a galera aqui, o Júnior Souza perguntando sobre o Arias. Então vamos falar sobre John Arias no Verdão. Bruno Andrade e André Hernan, eu sei que vocês apuraram, tem informações sobre isso. O Bruno, John Arias no Palmeiras é um sonho, é uma questão, como é que tá? Em que pé está a negociação? Existe uma negociação? Existe alguma oferta? Em que pé? Cara, eu não digo... Não é só um sonho, é realidade, porque o Palmeiras tem interesse, é concreto e já fez ali as primeiras consultas, enfim, abriu as primeiras conversas. Não vou falar por enquanto em negociação, depois eu jogo essa bola aí pro Hernan, porque sei que o Hernan tem mais detalhes. Eu digo que é um sonho real, então passa a ser sonho, mas também é realidade. E uma informação que eu e o Hernan a gente publicou no fim de semana e vale esmiuçar um pouco mais. O Palmeiras no ano passado, quando fecha o planejamento para a próxima temporada em relação a reforços, faz ali uma lista de reforços para o meio campo, reforços para a defesa, reforços para o ataque. E nessa lista de jogadores que o Palmeiras demonstraria interesse ou que estava analisando e que até poderia abrir negociações, o cabeça, aquele que encabeçava e continua encabeçando a lista de prioridades para o ataque, é o John Arias.
muito porque o Abel Ferreira falou o seguinte: depois das últimas negociações ali frustradas, reforços que não deram certo, o Abel trabalha com a seguinte prioridade para 2026. Jogadores experientes, mas acima de tudo que conheçam o futebol brasileiro. O Marlon Freitas é a prova clara disso. Jogador experiente, campeão com o Botafogo e conhece muito bem o futebol brasileiro. E o John Arias é a mesma coisa, teve muito sucesso com o Fluminense antes de mudar do Brasil para a Inglaterra. Então é um jogador que encabeçava ou que encabeça ainda a lista de interessados prioritários, alvos prioritários do Palmeiras. Em relação ao Thiago Almada, o Thiago Almada surgiu nos últimos dias como oportunidade de mercado. Claro que o Palmeiras conhece bem o Almada, sobretudo dos tempos de Botafogo, futebol brasileiro, mas o Palmeiras nunca cogitou até pouco tempo atrás o Almada porque nem via ali como possibilidade. O jogador foi contratado a peso de ouro pelo Atlético de Madrid, jogador de seleção argentina, o que tudo indica vai para a Copa do Mundo no meio do ano. Então o Palmeiras avaliava sempre avaliou bem o Almada, mas não estava nessa lista de reforços, porque há a lista real e há a lista irreal. O Almada até então estava numa lista irreal porque não fazia parte. Hoje o Almada sim é cogitado nos bastidores. Mas o que a gente ouviu lá de sexta-feira, sábado, domingo para cá é que o Arias é o ponto máximo de uma lista de reforços, que o Palmeiras já fez uma primeira consulta, agora é esperar o timing perfeito para agir. Mas o Palmeiras continua em cima e o Arias é um nome concreto, real, hoje nos bastidores do Palmeiras. Eu sei que o Hernan tem mais situações aí, mais informações, joga a bola para ele. Eu ia te perguntar isso, porque você tem informação do Alan também, na questão que você falou no Fala Fonte de sexta-feira sobre a investida do Napoli, mas já vou te perguntar disso. O Palmeiras, ele sinaliza com alguma questão, alguns valores para contratar o Arias, porque... E aí, pessoal, rapidinho aqui, vocês acham que o John Arias seria um bom nome para o time do Verdão? Será que ajudaria muito o time do Palmeiras? Qual a sua opinião, hein? Deixa aqui nos comentários, vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Que é um jogador caro. No planejamento inicial para essa temporada, o Palmeiras não ia fazer grandes investimentos. Sim. Mas quando pinta essa oportunidade, muda um planejamento. O que você ouviu, você acha que é uma oportunidade que dá para ser concretizado, Hernan? Primeiro que não tem oferta ao Wolverhampton pelo Arias. Não há uma conversa entre clubes. Isso eu posso garantir para vocês. Falar em negociação, vou usar a expressão que uma fonte usou comigo. Abre aspas. Falar que há uma negociação é forte demais dizer que hoje tem uma negociação. Certo. O que existe é um interesse, o que existe, isso já se tornou público, esse interesse, e o Palmeiras, pelo que eu tenho de informação, avalia o modelo de negócio. Como é que vai ser esse negócio com o John Arias? Uhum. Vai ter negócio? Vão querer vender? É uma situação do jogador voltar para o Brasil? Existe essa possibilidade? Então, tudo isso está sendo trabalhado ainda. Porque assim, o Palmeiras é um clube que, quando ele manda uma oferta, é porque já existe um modelo de negociação pronto para ser executado, pronto para fechar. Então, o Palmeiras vai mandar a oferta, vai fazer a investida quando sentir que dá para fechar. Então, o Palmeiras é assim culturalmente em todas as negociações. Então, muitas vezes o torcedor fala, o Palmeiras é muito devagar, manda logo essa oferta. Então, assim, é uma situação em que o Palmeiras ainda está vendo as possibilidades, estudando as possibilidades de mercado. Respeitando, obviamente, todas as apurações. Tem gente que já está falando que está perto, que já tem um acordo e tal. A minha apuração é que ainda não tem nada fechado, ainda não tem nada perto de se concretizar. O Palmeiras ainda está muito na base para ter a certeza de que o negócio vai sair, para oficializar tudo isso. Então, ainda tem muitos obstáculos a se percorrer para pensar numa contratação de Arias. Almada, porque o chat está perguntando, a gente manda para vocês aqui. Almada, vocês falaram que não é uma prioridade do Palmeiras. Numa escala de prioridades, assim, pensando para o meio-campo, ataque, seria o Arias. Surgiu agora. O Almada surgiu agora. Por exemplo, saem as notícias lá da Espanha. O Almada é um jogador que não está tendo oportunidades, não está encaixando lá, tem muita concorrência na posição dele, é um jogador que está para o mercado. Então,
como ele é um jogador que entra nesse perfil que o Bruno falou, de jogador que já conhece o futebol brasileiro, que já brilhou aqui, que já foi campeão aqui e que conhece o universo do futebol brasileiro sem aquela coisa de adaptar. E que o Palmeiras tentou já no passado recente. E aí acaba virando uma oportunidade de mercado. Então, assim, o Almada surge agora como uma possibilidade. E aí o Palmeiras está conversando para ver como fazer essa negociação, como investir. Porque, assim, não é um valor barato, não é um salário baixo. Então, assim, o Palmeiras está muito ainda nessa situação. E é importante a gente falar que entre Almada e Arias é um ou outro. Não é os dois, não tem como contratar os dois. É quase impossível, vai. O Bruno acho que tem também algo nesse sentido também, que não são os dois que vão chegar. Ou o Palmeiras está negociando com os dois para trazer os dois. O que a gente tem de informação, né, Bruno, é um ou outro, né? Basicamente isso, ou literalmente isso. O Palmeiras não vai contratar os dois jogadores, mesmo um sendo oportunidade de mercado e o outro já seria ali uma avaliação antiga do Abel, consequentemente ali / Palmeiras. Uma outra curiosidade rápida, até para tentar, enfim, contextualizar melhor essa questão do Hernan sobre quando o Palmeiras e se o Palmeiras vai entregar a proposta pelo Arias, eu vou traçar um rápido paralelo aqui com o Caio Jorge e o West Ham. Tem clubes e empresários que trabalham de uma forma e há outros clubes e empresários que trabalham de outra forma. Por exemplo, o West Ham lá atrás, quando oferece uma proposta de empréstimo com obrigação de compra do Caio Jorge, o que eu ouvi foi, o West Ham vai enviar sabendo que vai ser recusada, mas era para se posicionar no mercado, passar claramente a mensagem para o Cruzeiro e para o Caio Jorge que há interesse e a partir dali perceber qual era o valor ideal e continuar as negociações. Então o West Ham já fez aquela proposta sabendo que seria recusada e foi prontamente recusada. Há clubes e há empresários, então vou usar o Palmeiras como disse o Hernan, que a hora que vai entrar no negócio, entra com tudo. Não quer ficar, envia uma proposta, depois escuta a contraproposta, depois aumenta aqui, diminui ali. O Palmeiras primeiro vai sentir o terreno, até porque o Wolverhampton não vive uma boa fase no futebol inglês. Eles precisam de dinheiro e ao mesmo tempo se livrar ali da zona de rebaixamento. Então a minha perspectiva aqui, conhecendo o Palmeiras e conversando recentemente com uma pessoa do Wolverhampton, que o melhor caminho lá é o seguinte, a hora que chegar a proposta é para matar o negócio. Então é mais próximo possível do fecho do mercado, que daí o Wolverhampton não tem muito tempo para negociar. E o Arias hoje, convenhamos, não é? Claro que ele é a prioridade, mas ele não é um reforço urgente. O Palmeiras consegue sobreviver sem ele mais umas semanas aí, mais uns dias. Então não faz sentido você entregar uma proposta... E aí, pessoal? O Palmeiras consegue, sim, ter um ano muito bom sem o Arias ou sem o Almada? Vocês acham que o time do Palmeiras já está muito forte para essa temporada? Qual a sua opinião, hein? Você acha que a chegada do Marlon Freitas ajuda muito esse time do Verdão? O que é que vocês acham, hein? Vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Recebeu um não logo de cara, porque a proposta que o Palmeiras... Digamos lá, então, o Palmeiras hoje desenhou uma proposta. Tô chutando aqui, pelo amor de Deus, não comprem como oficial isso, ou como real. Digamos que o Palmeiras tem uma proposta de 20 milhões de euros para o Arias. Hoje, se calhar essa proposta é recusada. Mas essa mesma proposta daqui 15 dias já é outro contexto, já é outra realidade e o Wolverhampton aceita. Então o Palmeiras é muito cuidadoso nesse ponto e, consequentemente, eu acredito que o empresário também. Como eu disse, há empresários que preferem ali forçar, incomodar e sentir o mercado e há outros que preferem primeiro silêncio, a calmaria, para a hora que atacar com tudo, porque a chance de ter sucesso é maior. Porque até gera um certo burburinho, começa a minar uma situação, até você tem essa informação, né, que é mais cautelosa essa situação envolvendo o Arias, né? Não vai ser um negócio ficar enviando proposta atrás de proposta, vai ser algo mais certeiro. E o Arias, o Wolverhampton, pagou 22 milhões de euros nele. Então, não é um valor tão baixo. Vamos recordar, assim, para o universo Palmeiras entender como é que o Palmeiras trabalha no mercado, vamos recordar a história do Andréas Pereira. Sim. O Palmeiras manda uma oferta de 18 para o Fulham e aguardou a resposta. E ficou esperando a resposta. E essa resposta demorou para acontecer. E aí o Palmeiras, de maneira informal, através dos agentes, falou, dá para chegar em 20. De 18 dá para chegar em 20. Aí eu me lembro que foi meio que uma
guerra de narrativas, não é 20, aí outros portais, outros lugares, não, é 20, não, é 18. E o oficial, o que o Palmeiras tinha mandado para o Fulham, era 18 e tinha ficado nos 18. Não subiu para 20, né? Não, porque não teve nem a resposta do Fulham. O Fulham não queria vender, a gente trazia, eu, Bruno, você apurando, Bruno principalmente trazendo o lado do clube, que o clube tinha o desejo de permanecer com o Andréas, e o Andréas acabou ficando também, porque, cara, ele queria jogar o restante da temporada. Quando virou a temporada, agora, no começo do ano passado, né, quando virou a temporada, o Andréas valia a metade do preço. Por quê? Porque já tinha passado o período, o contrato já estava... ele não queria renovar o contrato com o Fulham e ele tinha o desejo de voltar. E o Palmeiras esperou e comprou o jogador pela metade do preço. Sim. Porque fez esse movimento de aguardar, de esperar. Muitas vezes o torcedor, e aqui eu não estou passando pano para ninguém não, mas é um modelo de trabalho do Palmeiras. Muitas vezes o torcedor fica bravo nas redes sociais falando Palmeiras é devagar no mercado, que não sei o quê, mas são estratégias que o Palmeiras adota e que deram certo, por exemplo, com o Andréas. Marlon Freitas, outro exemplo. Tinha Fluminense querendo, tinha um monte de gente consultando. O Inter Miami, né? O Inter Miami, o próprio Botafogo queria renovar o contrato. O Palmeiras sentiu que daria negócio. O próprio Marlon Freitas falou sobre isso, o Abel ligou para ele. O Abel é muito participativo nessas negociações. Quando sente que precisa colocar ali a mão dele, ele vai lá e põe a mão. Ele liga para o Marlon Freitas, ouve um sinal positivo, oferta. Tá aqui a oferta. Sim. Vamos fechar? Vamos fechar. O que você tem o jogador? O jogador já quer, já deu sinal verde. Então, muitas vezes é assim, aí o torcedor fica ansioso nas redes sociais, acha que... Fica perguntando no chat. Perguntando no chat e tal, mas é um modelo de trabalho, a forma com que o Palmeiras conduz suas negociações para reforço. Exato. E aí você está chegando na nossa live aqui. Felipe, pode falar, Bruno. Só devo complementar aqui o negócio. Só para responder aí o... Claro, força, manda ver. Só complementando aqui, tem uma enquete no nosso chat pro torcedor do Palmeiras, tá? Temos informações sobre Flamengo, Internacional, Cruzeiro, Botafogo, Fluminense. Vamos falar durante a live. Mas você é torcedor do Palmeiras e o rival também. O que você prefere, Almada, Arias ou o outro reforço? Deixo aqui a enquete para vocês. Agora vai, Bruno, fala aí. Eu vou responder aí o Pedro Henrique, tá no chat falando que o Arias, a prioridade, ele deu ao Fluminense. É verdade, recentemente o Fred Caldeira, meu parceiro aqui na Europa da TNT, cobre o futebol inglês, fez uma belíssima entrevista com o Arias e o Arias reforçou que a prioridade dele é o Palmeiras. O Fluminense, perdão, a prioridade do Arias é o Fluminense, mas é uma prioridade verbal, não é uma prioridade contratual. O Palmeiras fizer a proposta, não é obrigado ao Fluminense ter direito a fazer uma contraproposta. A questão é que no cenário atual, no mundo perfeito, num mundo esplêndido, o Fluminense levaria vantagem. Só que hoje a condição financeira do Palmeiras é muito mais significativa e não adianta nada o Arias preferir o Fluminense se a proposta que vier real, concreta, ser do Palmeiras. Então não adianta nada. Então sim, a gente entende e sabe, e é público, notório, que o Arias dá prioridade para o Fluminense. Mas hoje, numa eventual briga, o Wolverhampton quer dinheiro. E o Fluminense não chegaria perto daquilo que o Wolverhampton pede. O Palmeiras, por sua vez, tem mais condições. Então, sim, há uma prioridade verbal, mas ela não é contratual. Então, não é líquido que se o Arias falar quero voltar, que vai para o Fluminense. O Fluminense até pode tentar, pode insistir, fazer ali um encaixe financeiro, ou uma organização financeira. Mas a probabilidade maior é o Palmeiras, até pela condição e pela insistência. É importante a gente falar da questão do Almada, que assim, o Almada, obviamente a imprensa argentina, os colegas, o próprio Gaston Adu já noticiou que o Palmeiras tem uma oferta, aí outros colegas noticiaram que é uma oferta verbal ao Atlético de Madrid, ao jogador e tal. Por exemplo, o que eu tenho de informação é que nessa questão do Almada, ainda não está nem definido que modelo de negócio o Palmeiras vai adotar. Se é uma compra de 50%, se é uma compra de 50% do jogador, se é um empréstimo com opção de compra. Então não está definido. Quando o Palmeiras definir o modelo de negócio e tiver ali uma
carta branca e tiver ali uma luz nesse túnel de que vai conseguir ou vai brigar pelo jogador para ter um sinal positivo, aí sim o Palmeiras vai enviar essa proposta. E de novo, assim, a gente parece, até às vezes é meio chato. Pessoal, rapidinho aqui, segundo as informações, quem pode vir mesmo é o John Arias, tá? O Almada, o Atlético de Madrid, recusou a proposta e não vem mais o Almada pro time do Palmeiras até o momento que saiu essa notícia, hein? Né? Porque às vezes parece que a gente está desmentindo alguém ou jogando água fria na negociação. Não é. A gente busca sempre a temperatura correta, né? Dentro das nossas apurações, dentro das nossas fontes, para trazer essa apuração. Então, assim, o Palmeiras não tem um modelo ainda definido, se vai ser empréstimo com opção de compra ou se vai ser uma compra definitiva em relação ao Almada. Perfeito. Ó, só o merengue que tá mandando E se o Palmeiras não contratar o Almada, a culpa é do Hernan. Isso. Já digo de antemão. Torcedor se o Palmeiras não contratar o Almada, eu faço coro no chat, persigam o André Hernan, a culpa é sempre dele. O torcedor alviverde, se o Palmeiras não conseguir, invada o Instagram desse cara aqui, mas brincadeira. Joga água no chope, é sempre jogando água no chope do palmeirense, o Hernan, impressionante. Chato. Outro dia eu ouvi assim, outro dia eu li um comentário assim, o André, por ser torcedor de outro time, ele fica inventando essas notícias para os rivais não se reforçarem. Pô, é sério mesmo? Mas é zoeira de Twitter, né? Os caras te enchem o saco demais, Eu né? gosto. E você responde, Às vezes eu respondo. Eu sei. O cara, só responder o merengue que tá enchendo o saco. O que o merengue quer saber? Ele tá mandando trocentas mensagens aqui, ó. O Corinthians vai contratar um lateral esquerdo? Meu Deus do céu. Hernan, rapidinho. Respondo. Vai, responde. Vai depender de como tá a conversa com o Andileri. Se não evoluir com o Andileri, sim, o Corinthians vai olhar o mercado de laterais esquerdos, sem dúvida nenhuma. Inclusive, o próprio Bruno Andrade tinha informação de uma possibilidade de um jogador, mas assim, o que a gente apurou é que ele foi, né, falado, esse jogador foi falado e o Corinthians não levou adiante. Calma aí. Qual jogador? Pode falar? Não lembro o nome do jogador, mas assim, só para citar um exemplo, ó, tem um lateral esquerdo aqui, ó. Você me pegou também, deixa eu ver. Deixa eu ver na conversa. Continua. Eu sei o que você está falando. Lembrei. Lembrou? Quem que é? Podemos falar, a gente pode falar tranquilamente, até porque o nome surgiu, a gente foi atrás e o Hernan teve ali a compreensão melhor do termômetro. É o lateral esquerdo, vamos lá, tá aqui. Matheus Del Blanco. 22 anos, joga no Unión da Argentina. Ele é um extremo / lateral, mas é muito mais lateral, 22 anos. Me passaram essa informação que esse nome teria sido observado ou oferecido. Eu passei a bola para vocês no nosso grupo de apuração e o André Hernan foi atrás. Perfeito. Em dois assuntos rápidos que eu preciso matar sobre o Palmeiras antes da gente passar pro Flamengo. Mas deixa o Hernan responder, pô. Deixa o Hernan responder o Matheus aí, pô. Não, mas é isso. É isso mesmo. É isso. Respondendo ao... Como é que é o nome dele? É o... Caramba, aqui ó, Merengue. O Merengue. Então, vai sim atrás de lateral esquerdo, vai. Ó, duas coisas rápidas sobre o Palmeiras. O Bruno Andrade, muita gente perguntou aqui no chat se o Almada ele pode pintar no Benfica. Antes de iniciar a live, você falou de... exato, bastidores. Aqui a gente estava falando bastidores. Mas só para pincelar essa história, é difícil e não vai acontecer a Almada no Benfica, né? Exatamente isso. O Almada foi alvo prioritário do Benfica no último mercado, ou pelo menos secundário, né? Porque prioritário era o João Félix, sonho do Benfica, de voltar ao Benfica. No fim aceitou a proposta multimilionária da Arábia Saudita, do Al Nassr. O Thiago Almada foi a segunda opção, belíssima segunda opção, inclusive. A questão é que o preço era muito alto para comprar 100%, o Benfica queria comprar 50%, não houve negócio. Então, claramente, é um jogador que o Benfica conhece muito bem, que sabe as condições, sabe com quem falar, com quem conversar, quais são enfim, os pormenores de uma eventual negociação. Mas o que eu escutei ontem, assim que esse assunto surge novamente nos bastidores do Benfica, é que o Thiago Almada não é opção hoje, não é prioridade. O Benfica olha para outros jogadores, especialmente para outras posições. Contratar um jogador mais aberto ainda, se bem que o Almada também faz essa posição, mas esse jogador, por enquanto, é o Wesley, ex-Corinthians.
uma negociação bem encaminhada e contratar um atacante de área, em ponta de lança, como a gente fala aqui em Portugal. Então o Almada sim interessa, mas é um interesse que não vai ser transformado por enquanto. Amanhã é outro dia, se mudar de divisão e a apuração for ao encontro disso, maravilha, a gente fala sobre isso, mas hoje o Almada não é uma opção para o Benfica, é uma opção para outros tubarões do futebol europeu. Já se fala bastante aí de Juventus, etc. Faz mais sentido, meus amigos, o Almada continuar na Europa, aliás, é a preferência dele. Aí agora entender o próximo passo ou os próximos passos do Palmeiras, se consegue fazer uma proposta ali, uma estratégia de proposta interessante. O chat perguntou aqui, duvido vocês falarem se tem informação do Remo. Toma, porque temos informação do Remo. Tem. O que a gente apurou é que o Remo negocia a contratação do Lucas Lima. Lucas Lima é ex-Palmeiras, inclusive, ex-Santos e tudo mais. O Remo negocia a contratação do Lucas, que tem propostas de outro time da Série A, e o Sport, ele não fica, o Sport tentou a redução salarial e o Lucas Lima não quis. Então, ele está de sair do Sport. Pra gente arrematar Palmeiras, que tem muito assunto, André Hernan, o Napoli vai fazer uma nova oferta pelo Alan? Porque você trouxe em exclusividade no Fala Fonte, sexta-feira, que o Palmeiras recusou uma proposta de 30 milhões de euros, é isso? Sim. Vai fazer uma nova oferta pelo Alan? Então, a ideia é aumentar a oferta, mas o Palmeiras não quer vender. Tá. Assim, vai chegar uma oferta de 60 milhões de euros, vai dobrar a oferta. Beleza, aí é outra história. Mas assim, é difícil imaginar que essa oferta vai subir tanto, né? Dos 30, ela bateu 35, de maneira verbal. O Napoli avisa e diz o seguinte, vamos subir a oferta. Né? E o Palmeiras responde, não, muito obrigado, o Alan Elias é jogador do Palmeiras. Aliás, teve uma belíssima atuação no jogo contra a Portuguesa na estreia do Paulistão. Foi muito bem, pelo menos eu achei. E o jogador vai ser importante para o Palmeiras. Nem por 40 milhões de euros? Então, aí é outra história. Mas vai chegar a 40 de euros? Não sei. Pode chegar? Aí depende dos italianos. Né? Depende dos italianos. Depende dos italianos. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Palmeiras que está tentando aí sua segunda contratação, né? E segundo as informações, o Wolverhampton aceitará 113 milhões e Palmeiras encaminha a contratação de Arias, de jornalista. Então, o John Arias pode sim pintar no time do Palmeiras a qualquer momento, na casa de 113 milhões de reais. Segundo as informações, em busca de um novo meia para a sequência da temporada, Palmeiras se aproxima de acordo para contratar o colombiano John Arias. O jornal ainda diz que o Wolverhampton está muito disposto a vender o meia John Arias nesta janela de transferência em janeiro e vê Palmeiras como o maior interessado na contratação do colombiano. Por isso, o acordo já está encaminhado, segundo Felipe Fascicani. Né? Então, vamos ver como é que vai ficar as informações. Há um encaminhamento com o Palmeiras, os valores são em torno de 17 a 18 milhões de euros, cerca de 113 milhões de reais na atual cotação. Porque o Wolverhampton não abre mão de receber algo em torno daquilo que ele pagou, né? Então, vamos ver aí como é que vai ficar as informações. O Wolverhampton, que deu 17 milhões de euros ao Fluminense e tem 5 milhões de euros de bônus, mas esse bônus não vai ser alcançado porque o Arias não vem praticamente jogando e o time vai ser rebaixado, né? Então, vamos ver aí, porque o John Arias pode sim pintar no time do Palmeiras a qualquer momento, já que o Palmeiras está sim disposto a fazer essa contratação pelo meia colombiano, então seria um bom reforço para o time do Palmeiras. Qual a sua opinião? Você acha que seria, né, um reforço espetacular aí para o time do Verdão nesta temporada, né? E também tem as informações aí do Almada, né? Muitos estavam falando do Almada. E segundo as informações, o Atlético de Madrid recusa a proposta do Palmeiras por Thiago Almada. Meia prefere seguir na Europa. O meio-campista argentino entrou na mira do Verdão nesta janela de transferência, mas negociação não avançou. O Palmeiras tenta a contratação de Thiago Almada nesta janela de transferência, mas esbarra na resistência do Atlético de Madrid. O clube espanhol recusou a proposta apresentada pelo Verdão, que envolvia um empréstimo com obrigação de compra. Então, o negócio não foi para frente. Segundo as informações, o contratado em 2024 junto ao Lyon da França por cerca de 194 milhões, o meio argentino segue nos planos dos colchoneiros.
que só aceitam negociar o jogador mediante compra imediata. A informação foi divulgada pelo jornalista Jorge Nicola. Né? Então, vamos ver como é que vai ficar essa situação aí, né? Já que, segundo as informações, foi recusada ali a compra, né? A proposta do Palmeiras, que não era diretamente de compra, mas sim o empréstimo com a cláusula de obrigação de compra caso batesse aquelas metas. Então, segundo as informações aí, o que temos é que o John Arias, sim, pode pintar, já que o Wolverhampton quer muito, né, vender o jogador, né? Acredito, não sei se não conta mais com o jogador, possa ser que o jogador também a gente viu que não se adaptou, então possa ser que ele volte ao Brasil e o Palmeiras seria o melhor lugar, né? Já que o Palmeiras está disposto a pagar esses 113 milhões de reais. Mas e aí? Seria um bom negócio para o time do Verdão? Vocês acham que o Palmeiras está muito bem encaminhado para a contratação do John Arias? Vocês acham que o John Arias cairia como uma luva no time do Verdão? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!